iniciar a nossa aula com toda a disposição. Sente aí na sua cadeira e preste muito. Fala aí, galera! A gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é Carta para Jesus. O texto bíblico está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Você sabe onde fica Papua Nova Guiné? Me responde, por favor, cara. Bom, localiza aqui no mapa. Quero ver. Tá difícil? Vamos lá, sei que você consegue. Exatamente nesse ponto. Maravilha! A história de hoje acontece lá em Papua Nova Guiné e o nome da pessoa, da personagem principal é Dorcas, igual aquele nome bíblico daquela mulher que ajudava pessoas. Dorcas era uma menina estudante, assim como você é estudante. Sei. E ela resolveu fazer algo diferente. Ela tinha conhecido o amigo Jesus. Cara, Jesus era bem próximo a ela. E ela resolveu escrever textos bíblicos em cartõezinhos para entregar para pessoas. Algumas amigas viram que ela estava fazendo isso. E mesmo sendo na hora do intervalo, elas decidiram ajudar. Começaram a escrever. Enquanto ela escrevia um cartãozinho, as outras amigas já ilustravam os cartões que já estavam preparados. E depois elas entregavam para as pessoas. O mais extraordinário é que elas foram reunindo pessoas, juntando pessoas, e mais de 20 alunos estavam envolvidos nesse projeto. Muitas pessoas começaram a curtir e conhecer a Jesus, e a partir daí Dorcas conseguiu montar uma classe bíblica. Não somente para os alunos, mas os seus próprios pais começaram a ouvir de Jesus e aceitaram esse evangelho. Consegui! O que é mais extraordinário é que a partir disso, uma congregação se formou ali em Papua Nova Guiné. E essa congregação, ela começou nada mais, nada menos que com os cartões de Dorcas. Sabe por que aqueles cartões fizeram tanto sucesso? Porque quem estava entregando era Dorcas. Dorcas era um excelente exemplo, era uma pessoa maravilhosa. E você é chamado hoje a não somente fazer cartões. Claro que se fizer cartões é massa demais, mas que as pessoas olhem para você e enxerguem esse Cristo. Que as pessoas, antes de lerem os cartões que vocês forem entregar, que elas leiam a sua vida e através da sua vida elas conheçam Jesus. Ora comigo, pedindo a ajuda de Deus para ser realmente um testemunho. Deus eterno, a gente está agora na sua presença e que ao sairmos dela, ela continue em nós, que a sua presença continue por onde passarmos, que o nosso rosto possa manifestar o seu amor, que as nossas mãos possam manifestar a sua graça e que os nossos pés possam ir aonde o Senhor enviar. Por isso, que nós sejamos as cartas do Senhor para tantas outras pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Seja uma carta e que Deus abençoe muito. Estamos estudando medidas e comparações. Por isso, abra o seu módulo na página 181. Eu tenho em minhas mãos duas réguas, uma de 50 centímetros e a outra de 30 centímetros. Veja a diferença de tamanho de uma para a outra. E eu tenho aqui também uma fita métrica. Esta fita métrica, ela tem 1,5 metro, ou seja, 3 vezes o tamanho da minha régua de 50 centímetros. Ou seja, a régua, o metro, são instrumentos que nos auxiliam a verificar as medidas de comprimento. Isso mesmo. Você sabe quantos centímetros tem o seu módulo? Ou seu caderno? Tire a sua dúvida, verifique. Questão 13 da página 181. Leia com atenção a tirinha do Kiko, em seguida, com uma fita métrica em mãos, responda as questões. Kiko, quantos centímetros cabem em 1 metro? Deixe-me ver. 36 centímetros. 36 centímetros?
E ainda sobra espaço. Kiko inteligente e muito esperto. A letra A nos diz o seguinte: porque o Kiko respondeu que em 1 metro cabem 36 centímetros e ainda sobra espaço. Veja só na minha fita métrica, eu tenho aqui, ó, não aparece o número 1, mas logo no início representa o número 1, ó, e vai até o número 100, ou seja, 100 centímetros. 100 centímetros é o mesmo que 1 metro. Muito bem, porque 1 metro cabe em 100 centímetros. Letra B. Quantos centímetros cabem em 1 metro? Essa está fácil. Lógico, 100 centímetros. Letra C. Qual é a altura do seu professor, da sua professora, mais ou menos que 1 metro? Veja só, 100 centímetros bate aqui mais ou menos abaixo da minha cintura. Então, eu tenho mais de 1 metro. Na aula Zoom, eu vou falar para vocês quantos metros de altura a tia Adriana tem. Letra D. O tênis que você usa é maior ou menor que 1 metro? É lógico, é menor do que 1 metro. Já pensou? 1 metro é um pé muito grande. Seria, né? Um pé muito grande. Questão 14. As respostas são pessoais. No entanto, eu vou dar uma mãozinha para você. Utilize a fita métrica e complete a tabela corretamente. Se você não tem em casa uma fita métrica, tudo bem. Utilize aí a sua régua de 30 centímetros como base. Vamos lá. Nós temos aqui medida em centímetro, maior ou menor que 1 metro. Meu pé, e aí o seu pé? É menor que 1 metro. Você pode aproveitar e utilizar a sua régua e verificar quantos centímetros tem o seu pé. A altura de um colega, dependendo do colega, pode ter 1 metro, 1,30 m ou mais. Então, baseado nessa resposta, 1,30 m é maior do que 1 metro. E uma chave? Imagine aí uma chave. Eu tenho aqui a minha régua de 30 centímetros. Vai ser mais ou menos aqui em 4 centímetros, que vai dar 2 a 3 dedinhos. Então, a chave é menor que 1 metro, está na medida de centímetros. Comprimento do quadro da sala de aula. Tá difícil verificar, né? Então, eu vou falar para vocês que o nosso quadro tem aproximadamente, vai variar de cada escola, 5 metros, ou seja, maior que 1 metro. Clique, não esqueça, 1 metro, representado pela letra M, a unidade de medida, a 100 centímetros, que é representado com cm. M representa o metro e cm representa o centímetro. 1 metro em 1 metro a 100 centímetros. Você pode observar mais claramente aqui, ó, 100 centímetros, 1 metro. Página 182, questão 15. Tio Gustavo precisa reformar um dos cercados onde as vacas leiteiras dormem. Ele deve medir o comprimento do espaço com qual unidade de medida? Com o metro ou com o centímetro? Por quê? E aí, o que você acha? Isto mesmo, com o metro, porque o comprimento a ser medido é grande e o centímetro é uma unidade de medida muito pequena para essa proporção. Vamos imaginar 1 metro
no material dourado. Veja só, 1 metro representado com o cubo. Quando eu divido 1 metro por 10, eu tenho o decímetro. Quando eu divido o decímetro por 10, eu tenho o centímetro. E quando eu divido o centímetro por 10, eu tenho o milímetro. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Agora nós vamos observar o inverso utilizando o material dourado. Nós temos aqui a menor parte, o milímetro. O milímetro multiplicado por 10, nós temos o centímetro. O centímetro multiplicado por 10, nós temos o decímetro. O decímetro multiplicado por 10, nós encontramos o metro. Conhecendo o material dourado, eu sei que este cubo tem 1000 cubinhos. Então, para que eu tenha 1 metro, eu preciso de 1000 milímetros. No decorrer da aula, você vai conhecer outros instrumentos que vai facilitar você visualizar as unidades de medida. Página 182, questão 16. Ligue os pontos do desenho seguindo a sequência numérica. Aqui eu já tenho a minha setinha indicando por onde eu devo começar. Você vai marcando, observando a ordem crescente dos números. 350, 351, 52, 53, 354, 55 e automaticamente, conforme você vai ligando os números na ordem crescente, você vai conseguir visualizar o nosso desenho por completo. 373, 74, 75, 379, 380. Conseguiu? Ok, você consegue agora visualizar a girafa. Leia a seguir algumas curiosidades sobre a girafa. Depois, com o lápis de cor, sublinhe as informações matemáticas que você encontrar no texto. A girafa é o animal mais alto encontrado na natureza. Todos os dias, a mamãe girafa dá um banho de língua nos seus filhotes por pelo menos 20 minutos. Um animal adulto pode ter 3 metros de pescoço. O interessante é que esse membro gigante tem apenas 7 ossos. A gestação da girafa pode durar 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses. Os filhotes nascem em média com 1,70 m ou 170 centímetros de altura. O crescimento varia entre 6 a 8 centímetros por mês, isso durante os 2 primeiros anos. A língua da girafa pode medir 50 centímetros. Na vida adulta, o animal chega a atingir 5 metros de altura. Ele é o mais veloz e consegue correr 56 km por hora. A girafa tem um apetite muito grande e passa cerca de 20 horas por dia comendo. Nossa, ela não dorme, não? Que informações importantes! Veja só, 20 minutos, são informações matemáticas, 3 metros, 7 ossos, 15 meses, 1 ano e 3 meses, 1,70 m ou 170 centímetros, 6 e 8 centímetros, 2, 50 centímetros, 5 metros,
56 km e 20 horas. Nessas informações matemáticas, nós temos aí algumas unidades de medida, como por exemplo, o tempo, o metro, o centímetro e o quilômetro. Página 183, questão 17. Leia a tirinha com atenção. Em seguida, responda o que se pede. Cazuza, qual é a distância de sua casa até a escola? Só 1 quilômetro, professora. 300 metros até a padaria e mais 700 metros da padaria à escola. Bem pertinho. Então, por que você sempre chega atrasado às aulas? É que tem muitas placas dizendo devagar, escola. Este Cazuza é muito esperto, não é verdade? Vamos observar aqui a letra A. 300 metros mais 700 metros é igual a 1000 metros. 300 mais 700, 1000. Estamos medindo o metro, então 1000 metros. Ou 1 quilômetro. Por que 1 quilômetro? Porque 1 quilômetro tem 1000 metros. Letra B. Se o Cazuza morasse a uma distância de 3 quilômetros da escola, quantos metros seriam? Seriam 3.000 metros. Muito bem. Letra C. 980 metros é mais ou menor que 1 quilômetro. 980, 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, a nossa resposta é menos que 1 quilômetro. Por quê? Porque 1 quilômetro tem 1000 metros. 980 é menor do que 1000. Agora você imagine se fôssemos usar a nossa régua de 30 centímetros ou até mesmo a minha régua de 50 centímetros para medir 1000 metros, daria muito trabalho, não daria? Para facilitar o trabalho, nós temos alguns materiais de medição. Nós temos alguns modelos de trenas, nós temos aqui também a roda de medição, nós temos trenas de vários modelos. Geralmente, quem utiliza esse tipo aqui são pedreiros, construtores, no momento de medir uma parede, um cômodo de uma casa, na construção de um muro. Nós temos também ela digital. Veja, para cada atividade, para cada necessidade, o instrumento vai facilitar o trabalho. Clique! Para medir grandes distâncias, usamos a unidade quilômetro. Em 1 quilômetro há 1000 metros. Observe aqui na imagem. Vamos observar aqui nesta outra imagem. Nós temos aqui 100 centímetros, que é o mesmo que 1 metro. 100 centímetros é igual a 1 metro. E 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Veja só que 1 metro eu consigo medir em uma régua. Porém, 1 quilômetro é uma distância grande, medida grande. Então, é necessário uma trena digital ou uma roda de medição, algum instrumento que facilite esta medição. Questão 18. Complete as frases com unidades de medida mais adequada. Então, nós temos a opção centímetro, lembrando da régua, metro e quilômetro. Letra A. O trator do tio Augusto tem 6 de comprimento. 6 o quê? 6 metros. B. A distância da casa da Sara até a escola é de 5 quilômetros. Letra C. Minha mão tem 14 centímetros de comprimento. Se eu medir a minha aqui,
eu vou ter 17. Vamos observar esta imagem aqui abaixo. Sistema métrico, múltiplo de 10. Veja só, por que múltiplo de 10? Porque você vai multiplicar por 10. Mas deixe a multiplicação de lado e observe esta imagem aqui. Depois você vai observar na sua régua. Eu tenho aqui do número 0 ao número 1, eu tenho quantos centímetros? Eu tenho 1 centímetro. Mas eu tenho, entre o número 0 e o número 1, eu tenho alguns tracinhos. E esses tracinhos estão demarcando um espaço. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, cada espaço deste aqui representa o quê? 1 milímetro. Se eu tenho 10 espaços, eu tenho o quê? 10 milímetros. Isto quer dizer que de 1 centímetro para o outro, eu tenho 10 milímetros. Então, 10 milímetros é o mesmo que 1 centímetro. E agora, 100 centímetros é igual a 1 metro. 100 centímetros é igual a 1 metro. E agora, eu tenho 1000 metros, que é igual a 1 quilômetro. Observe a multiplicação. 10 vezes 10 é igual a 100. 100 vezes 10 é igual a 1000. Ou seja, 10 milímetros 10 vezes é igual a 100 centímetros. 100 centímetros 10 vezes é igual a 1000 metros, que é igual a 1 quilômetro. Você sabia? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Atualmente, o maior edifício do mundo é o Burj Khalifa, ou Torre de Khalifa. Ele tem 828 metros de altura e está localizado em Dubai, a cidade mais populosa dos Emirados Árabes Unidos. Essa construção é tão alta que pode ser vista a 95 quilômetros de distância. Ufa! Olha só, observe aqui a imagem ao lado. Que lindo este prédio. Quando você olha os outros prédios ao lado, realmente ele é muito alto. Vamos relembrar o que nós estudamos em nossa aula. Nós vimos o centímetro, o metro e o quilômetro. O comprimento é uma grandeza. O quilômetro, o metro e o centímetro são unidades que nos ajudam a medir. Medir o quê? O comprimento de pessoas, de lugares e coisas. Ficamos por aqui. Até a próxima aula.